Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Thiago Gatilho. E como no último vídeo a gente falou sobre as 14 armas mais usadas pelas forças militares, a gente se comprometeu de falar das 4 mais. E hoje vamos falar da primeira dela, que é a P320. Mas não é a P320 da SIG que você conhece não. É uma versão um pouquinho diferente. Mas será que é tão diferente assim? Curte aí. Galera, mas ela não tá lá em primeiro lugar de uma forma fácil não. Teve muito problema até ela conseguir isso. Em 2017, quando os Estados Unidos resolveram mudar e abandonar sua Beretta M9, começaram a focar em uma nova arma, no novo projeto para equipar os militares americanos, a Sig Sauer saiu vencedora, mas teve muita polêmica, né? E antes de falar dessa polêmica, se inscreve aí no canal, já deixa o curtir, favorece aí a gente, facilita a nossa vida, porque está nos ajudando bastante. Meu muito obrigado a você que já está nessa rotina. Mas voltando ao assunto, teve muita polêmica, por quê? Porque lembra quando eu falo, toda vez que eu falo da P320 eu falo um pouquinho do gatilho dela, né? Eu sempre falo, pô, mas o gatilho não era tão bom, melhorou agora. Eu sempre dou essa reforçada, porque realmente houve muito protesto em relação a acidentes com quedas de P320. E isso fez com que, na licitação, a P320, a Sig Sauer, tivesse que mudar um pouquinho a versão, criando a M17 com trava manual. E ela também mexeu no gatilho também, tá? Justamente para dar um pesozinho, uma mudança lá no balanceamento, para que, caso de queda acidental, não houvesse o disparo. Ou, caso de queda, não houvesse disparo acidental, como você queira. E ela saiu vencedora, ganhou lá na justiça, a turma foi até a Suprema Corte brigar, porque contratozinho desse é muito caro, né? É muito dinheiro rolando. Então, P320 ganhou na justiça, ganhou a licitação, mas por que ganhou? O que ela ofereceu? O que ela mais se destacou foi no seu sistema modular. Como assim, Thiago? Sistema modular. Quer dizer que todas as versões da P320, M17, M18 e alguns outros modelos são totalmente intercambiáveis. Você pode pegar o ferrolho com o chassi de um e de outro para fazer com que ele acople sempre. Se você reparar bem, o chassi, eu estou até procurando uma foto para colocar, os chassis são exatamente iguais, só mudando o slide. E o slide da full size pega na compacto, da compacta vai pegar na full size, vai ficar meio feio, né? Mas vai pegar lá. Então, esse sistema de modulação, que é muito procurado hoje em dia nas Forças Armadas para personalização e para todo tipo de adaptação, fez com que a Sig Sauer saísse vitoriosa. Um dos principais motivos, claro que tem outros, mas esse foi justificado um dos principais motivos. Mas, Thiago, quer dizer que a P320 dos militares americanos é a mesma P320 que eu consigo comprar numa loja? Não compra tão fácil, né? Mas que eu consigo comprar numa loja aqui no Brasil? Tem algumas sutis diferenças. As principais são: a P320 normal, ela não tem essa trava manual que a M17 tem. A SIG até lançou um modelo de uma versão da M17 para civis. Mas você consegue reparar que os comandos são pretos. Por mais que a P320 seja preta e a P320 M17 seja coiote, uma exigência do exército, principalmente porque o exército americano hoje em dia vive muito em luta no deserto, né? Então, nada mais óbvio do que adequar a cor ao local de combate. Mas a M17 para a P320, além da cor de uma ser preta e a outra ser coiote, a M17 da versão civil também tem diferenças em que o gatilho é preto, as travas ou qualquer tipo de acionamento também é preto, coisa que na versão militar ela é toda coiote. Ela até lançou uma versão comemorativa, que aí é número limitado de armas, é mais para colecionador, em que ficam todas iguais. Ou seja,
A M17 civil se tornava igual a M17 militar na questão da aparência. Só que, como eu disse, é uma versão comemorativa, ela é de números limitados. O comum mesmo é comandos pretos para civil e comandos coiotes para militar. O indicador de munição na câmara. Diferentemente da versão civil, a M17 militar ela tem um indicador não só visual, como em alto relevo também. Isso faz com que facilite a vida do cara que está lá no combate. Ele não tira a vista do alvo dele. Então, foi mais uma exigência do governo americano para colocar a P320 em produção. Falando nisso, a meta é que nos próximos 10 anos, todas as forças militares dos Estados Unidos utilizem a P320 como arma de backup, como arma lateral, né, como eles chamam. Então, meio que a tendência é realmente unificar, é sair dessa mistura de usa Glock, usa Beretta, usa isso, usa aquilo, não. Nos próximos 10 anos a ideia é que todas utilizem alguma derivação da M17 ou da M18, que é a versão compacta. Isso para facilitar a questão do custo, né? Facilita a troca de peças, intercambiamentos e quando você vai comprar, você compra numa escala maior. Tentaram fazer isso nos aviões, mas parece que não está dando muito certo não. Os caças estão com muitas exigências, aí talvez não, mas uma arma eu acho que dá para fazer. Outra coisa muito interessante é questão de calibres. Como a P320 M17 foi feita exclusivamente para as forças militares, ela não tem uma grande variação de calibres. Ela só utiliza o 9mm Luger. Já no resto da gama da P320, no resto da família 320, você vai encontrar 357, 45, 40, 9mm. Então, se você ver qualquer outro modelo, qualquer outro calibre de P320, esse não é um calibre de versão militar, não é uma arma para versão militar, é uma arma para uso civil. A Nitro, por exemplo, que é a P320 Compact Nitro, que é até uma versão nova, ela tem essas 4 opções de calibre, coisa que a P320 M17 não tem. Outra coisa é questão de capacidades. A M17 vai para 10 munições, seria aquela M17 versão civil que é vendida na Califórnia, que o máximo de munições permitido para uma pistola lá são 10 munições, e os demais carregadores, né, que é o 17 mais 1 e o 21 mais 1, que é aquele mais alongado que tem aquela rebabazinha lá embaixo da empunhadura, do punho. Na P320 normal, cada calibre vai te dar um carregador diferente, né? Tipo, uma 45 não vai pegar 20 munições, 30 munições. Até porque o carregador é o mesmo e se falando de uma compacta, por exemplo, na Nitro, que a gente está usando como exemplo aqui, tu ia ter quase 2 palmos de carregador, né? Então, não vai. Então vai 11, 13, 15, 17, dependendo do calibre. Aí tu pesquisa, porque senão eu vou sair falando um monte de coisa, né? Mas numa visão geral é isso. Elas são bem semelhantes, são intercambiáveis, mas a M17 termina ficando somente no calibre 9mm. E na cor Coyote, né, que é a cor hoje utilizada pelo exército americano. Peso e tamanho. Os pesos são bem semelhantes, isso ela na desmuniciada, né? Imagina a pistola seca, sem munição, fria. Elas terminam sendo sempre o mesmo tamanho, o mesmo peso. Ela também tem a versão compacta de 3.9 polegadas de cano e a versão full size, que é a tradicional, de 4.7 polegadas, ou seja, quase 5 polegadas e 4 polegadas, que é a diferença entre a compacta e a full size que a gente está acostumado a ver. Peso vai de 740 gramas a 840, também por conta dessa diferença entre a compacta e a full size. E realmente a P320 hoje é uma das armas mais confiáveis, principalmente para o uso militar, no caso da M17, que todos os testes que foram realizados, os testes de endurance que foram realizados, ela passou com louvor, principalmente depois dessas pequenas alterações de gatilho, que foi lá em 2017, a gente já está falando aí de 5 anos de uso, de diferença, de atualizações, e sem dúvida alguma você vai poder dar mais de 1000 tiros, milhares de tiros, sem ter um mínimo problema, inclusive de falhas de disparo, tá? A P320 ela tem uma
Ela é menos sensível à mão fraca, como a gente costuma falar. Tem muita gente que está lá com a mão fraca, costuma falhar muito na Glock, ou com a munição recarregada dá uma falha muito grande. Na P320 isso tende a não acontecer, pelo menos é o que estão falando. E você consegue comprar essa arma, a M17 versão civil, na casa aí dos $740. Não é tão cara. Hoje em dia, com os aumentos que houveram, a gente está falando de um preço médio muito bom. Ele é muito equiparado ao preço de uma Glock, que uma Glock hoje você não compra por menos de $699. Então, é bem dizer a mesma coisa. Com a vantagem da P320 M17 ser muito mais personalizável que uma Glock. Senão, tu teria que comprar uma MOS com o sistema MOS da Glock, que a P320 já tem, é mais fácil o acoplamento. A própria mira, a mira noturna da P320 é um show à parte. E é uma arma muito boa para você considerar comprá-la. Infelizmente, como a gente fala sempre, no Brasil não é tão simples, é uma arma meio que fora da realidade de muitos dos brasileiros. Tá aí o motivo pelo qual a Taurus está vivendo seus dias de glórias. E olha que ela não tá barata não, viu? Mas não tá tão fácil comprar armas no Brasil por conta de preços. É a maior barreira que estão criando pra gente hoje em dia. Mas se você não tiver esse problema de dinheiro, a P320 é uma boa arma para você escolher. E pessoal, estamos chegando a mais um fim de vídeo. Muito obrigado por ter nos acompanhado até o final. Se inscreve e fala comigo lá no Instagram, @ThiagoGatilho. Qualquer coisa pode chegar no direct se for alguma dúvida mais especial. Ao decorrer dessa semana a gente vai fazer mais 3 vídeos falando sobre as 3 outras armas mais vendidas para as forças militares do mundo, né? E meu muito obrigado, até a próxima.